A paz do Senhor Jesus para a glória do nosso Deus. Ao Deus Todo-Poderoso, nós que aqui estamos para mais uma oração, Oração das 0 horas, da meia-noite, esse dia abençoado que Deus deu para todos nós. E o que nós precisamos é colocar a obediência à palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui, falar aqui desse homem escolhido por Deus, Gideão. Pega a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, você vai refletir comigo. Olha o que diz no livro de Juízes. Juízes, o capítulo 6 de Juízes. Quero falar desta palavra para todo o nosso coração. E assim você deve pensar que é a senhora, é o senhor, somos nós que estamos em Cristo Jesus. E aqueles que estarão em Cristo Jesus. Nós que já estamos em Cristo Jesus, que já praticamos a palavra, e a todos que estarão em Cristo Jesus praticando a palavra de Deus. Juízes capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, Juízes 6, 6. Juízes capítulo 6, o versículo 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então, por causa que eles ficavam debilitados, olha aqui, como diz a palavra, com a presença dos adversários, dos midianitas, eles clamaram ao Senhor. Pega a sua Bíblia, confere comigo, Juízes capítulo 6, o versículo 6. Aí a palavra diz assim, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, olha o versículo 8, o que aconteceu aí no 8? O Senhor lhes enviou um profeta, que lhe diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então olha que o profeta estava ali, Deus enviou um profeta, olha que o profeta fala para o povo, o profeta diz assim, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão. Então quando os filhos de Israel clamam a Deus, em Juízes capítulo 6, o versículo 6, você pode conferir na sua Bíblia que Deus envia um profeta. E quando Deus envia um profeta, o profeta ali está dizendo, olha aqui, dizendo para eles assim, a vida de vocês aqui, vocês estão sendo derrotados, perdendo tudo, porque vocês deixaram de ouvir a Deus. Você pode ver Juízes capítulo 6, o versículo 8 diz assim, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, falou para eles, disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Então estava dizendo assim, o profeta estava lembrando o povo de Israel. A verdade que você vê aqui, eles desagradaram a Deus em relação a buscar deuses. Aí Deus entregou eles na mão dos adversários, que eles sempre perdiam. Eles plantavam e olha aqui, o adversário levava tudo embora. Nós que estamos aqui para olhar para essa palavra, e o que eu quero dizer para mim que estou aqui e para nós que estamos aqui. Dentro dessa palavra, Juízes capítulo 6,
Você pode olhar para a Bíblia aqui, você vê que Deus envia um profeta. E quando Deus envia um profeta, o profeta fala para eles. Aí lá no versículo 9, ó, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Deus estava dizendo, sabe aquela vitória que os seus pais tiveram? Foi eu que fiz. Estava falando, lembrando eles através do profeta. Ainda diz assim, eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Por que vocês perderam de novo? Ou às vezes vocês só estão perdendo por causa de deuses. Deixaram de ouvir. O primeiro que deixou de ouvir a Deus aqui foi o pai de Gideão, a família de Gideão. E disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus. Então, vamos dizer assim, porque eles temeram aqueles deuses que não eram deuses e deixaram o Deus Todo-Poderoso, eles passaram a sofrer. E diz ali, ó, você vê que o profeta está lembrando eles. Aí no versículo 10 o profeta diz assim, ó, e disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí pediu para eles assim, ó, não temais os deuses dos amorreus. Não temas eles. Porque assim, igreja, deixa eu dizer, você vai ser escravo da situação que você temer. Essa é a verdade. Você vai ficar debilitado. Como que você vai vencer o adversário se você temer ele? Nós temos que ter temor de Deus. Dos nossos obstáculos e adversários, não. Eles não são maiores do que Deus. Não são. Então nós que estamos aqui para a oração, já está dando daqui a pouco 0 horas, meia-noite. Mas além de falar dessa palavra, Juízes capítulo 6, o versículo 10, ele diz, eu sou, está dizendo, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. A verdade é o seguinte, nós todos que estamos aqui, precisamos dar ouvido só à voz de Deus. Vou deixar aqui para nós todos refletir, e aqui mesmo. Por que um homem de Deus, mesmo conhecendo a palavra, e às vezes ele tem batalha e tem lutas? Vou dar um exemplo dentro dessa palavra. Você vai ler aqui comigo uma palavra dessa daqui. Você vai ver aqui que o Gideão, cheio do Espírito de Deus, ele ainda agiu pelo pensamento dele. Mas Deus permitiu que ele agisse. Hoje nós, por mais que o Senhor diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A palavra fala isso. Você sabe o que nós precisamos hoje? É só praticar mesmo o que está escrito. E deixar a vitória alcançar nós. Se você olhar aqui, a palavra de Deus, né, está dizendo, você pode ver que em Juízes, depois, você vai ver em Juízes capítulo 6, né, Juízes capítulo 6, depois que Gideão, ele vai malhar o trigo, que é longo aqui, Juízes capítulo 6, só para resumir para nós.
Você vai ver que depois que ele destrói o altar de Baal, a Bíblia diz assim, que ele fica cheio do Espírito Santo. Pô, nós, igreja, entenda uma coisa, você pode ter o Espírito Santo, como a Bíblia sempre ensinou. Se você não obedecer a palavra, a sua vida... Pastor, mas há possível isso? Tem pessoas que ela é escolhida de Deus, entenda isso, mas ela quer ir pela cabeça dela, ou ele ir pela cabeça dele. É diferente, irmão. Você tem que ir pela boca de Deus. O Gideão aqui, você vai ver que depois ele vai pela boca de Deus. Ele conversa com Deus, Deus fala com ele através do anjo. Você pode ver que aqui ainda em Juízes capítulo 6, você vê que é o profeta pregando, a partir do versículo 8. Aí quando o profeta prega, porque você pode pegar Juízes 6, versículo 8, você vai ver, ó, o Senhor lhe enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor. O profeta estava falando para eles, é Deus que fez para vocês. É o Deus Todo-Poderoso. Vosso Deus, ainda falou assim, usou o profeta para dizer assim, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz? Aí quem que dá ouvido? Aí Gideão dá ouvido. E quando Gideão dá ouvido, ali ainda faz muitas coisas com o anjo que estava ali. Gideão conversa, aí o anjo ali fortalece ele, dizendo assim para ele, olha aqui, você vai vencer os medianitas como se fosse um só homem. Aí Gideão se prostra, fala tantas coisas, pede sinal, Gideão. Aí lá em Juízes capítulo 6, depois de Gideão ver tantos sinais ali, diante do anjo do Senhor que estava ali, lá no versículo 34, olha aí no 34, Juízes 6, 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou arrebate, né? Tocou o arrebate, e os abiesitas se ajuntaram após dele. Você pode ver aqui, irmão, você pode ver do versículo 34, mesmo Gideão com o Espírito do Senhor, você pode ver que ele foi agir. Aí Gideão escolhe 32 mil homens. Aí você vê uma diferença, mesmo ele escolhendo, aí Deus vai falando no coração dele, e ele vai moldando o povo. Aí você conhece a palavra, você vê que ele só fica com os 300. Imagine, de 32 mil. Isso aí ensina a nós que não é pelas nossas escolhas, é pela escolha de Deus, mesmo sendo escolhido de Deus. Por isso que Deus fala, se a sua oração, o seu pedido for segundo a minha vontade, você vai receber. Às vezes o seu pedido, a sua oração,
é segundo a sua vontade. Por isso que você deve olhar lá o povo de Nínive, quando ele se humilha, eles falam, se o Senhor, olha aqui, se o Senhor, olha aqui, o povo de Nínive, só saindo daqui, eles disseram ali, quando eles fazem jejum, eles se humilham, aí depois eles falam assim, talvez o Senhor ouve a nossa oração, olha para nós e se arrependa. Você vê que eles deixaram para Deus, eles foram fazer e deixaram para Deus. Aqui você vê que é o contrário, o Gideão escolhe 32 mil. Aí porque a palavra de Deus ele não muda, igreja. Se você pegar Juízes capítulo 6, você vai ver aqui Deus falar com Gideão. Nesse versículo aqui, ó. O versículo 16, você vai ver o anjo falando com Gideão. Olha aqui, no 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem. Então aquilo que o Gideão estava ouvindo do anjo era muito para o coração dele no momento. Peraí, como é que eu vou vencer essa grande multidão como se fosse um homem só? Aí Gideão vai pedindo para Deus sinais, para o anjo sinais. O anjo vai entregando. Aí um dos sinais mais pesados, que quando o anjo pede para ele assim, pega o altar, destrói o altar de Baal que está aí no meio de vocês. Você pode ver que o Gideão correu risco de morte, mas ele destruiu. Quando ele destrói, depois lá embaixo, quando a gente fala no 34, aí o Espírito do Senhor envolve ele. Aí ele vai pegar, escolhe, manda mensagem, reúne 32 mil homens, acho que na cabeça dele, só que ele esqueceu que o anjo falou como se fosse um só homem. Tá vendo? É a mesma coisa nós, igreja. Você não pode esquecer que a Bíblia diz que se você obedecer os mandamentos e for fiel, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Nós não podemos esquecer isso. Nenhum de nós que estamos aqui, os que vão ouvir essa palavra, é a palavra que vai dar vitória para o Senhor. Você pode ver que sempre ensinamento, Jesus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu mesmo, pastoreando, eu como pastor, o Senhor já me ensinou, dizendo assim, Valdeci, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Deus mostrou para mim que não era do meu jeito. Por isso que hoje eu prego mais a palavra, que a palavra é do jeito de Deus. E se você entender que é obediência na palavra, você não precisa fazer, irmão. Pode estar certo que a bênção vai te alcançar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar de duas situações. Um dia eu conversei com o Senhor, eu só não lembro, eu faço confusão nos anos, porque 2 casos. Teve um caso de 28 anos e um caso de 26 anos. Um de 28 anos de sofrimento e o outro de 26. Eu não lembro se esse senhor, ele fazia 26 ou 20 anos que não colocava um sapato no pé. Ele falou assim, o meu sonho é ver esse meu pé ser transformado de novo para mim colocar um sapato. Aí eu, olha aqui,
arrogância espiritual e naquela fé, né? Porque a fé é assim. Eu falei para ele assim, ó, você vai vir 7 sexta-feira na igreja. Eu vou ungir seus pés. 7 sexta-feira. Eu disse para ele, daqui até a 7ª sexta-feira, seu pé vai estar normal, você vai estar de sapato. O senhor crê? Ele diz, eu creio. E ali já ungi o pé dele, irmão, era como se... Você já viu, não sei se você já viu futebol de salão, não é futebol de campo. Futebol de campo, a bola é um pouco maior. O pé dele era como se fosse uma bola de um futebol de salão, tudo redondo. Redondo. E eu falei para esse senhor, ungi o pé, oramos, subiu no altar, foi embora na sexta-feira, com o pé, puxando aquela bola no pé, aquela bola. E eu falei para ele 7 sexta-feira, ele morava longe da igreja, ele morava num sítio, tinha que vir para a igreja, aí ele veio. Na outra sexta-feira está aí o abençoado, sentado no altar. Ele chegou. Quando ele chega de sapato. Chega do quê? De sapato. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, há 7 semanas. Deu 7 dias. E o homem de sapato no pé. Comprou até sapato novo para vir, tudo feliz. Aí Deus estava me ensinando. Você falou do poder, que é eu que faço. Mas o tempo também é eu que dou. Aí a gente tem que entender. Aí você vai, até a gente vai aprendendo com Deus. Nós vamos aprendendo com Deus. Aqui é só para você entender também. Pega o Gideão, ele escolheu 32 mil homens. Só que, por isso que eu li aqui, Juízes capítulo 6, perdão, o versículo 16. Deus já tinha falado para ele. Ele ia vencer os medianitas como se fosse um só homem. Aí ele escolhe 32. Aí Deus, o que foi? Mas não foi 300, pastor. Mas foi 300 que se o Gideão dissesse A, os 300 falavam A. Obediência. Você está vendo? Aí Deus mesmo fala com Gideão e Deus mesmo fala para o Gideão, vou provar o povo. Aí Deus, de 32 mil, só ficou 300. Então você pode ver, 31 mil e 700 pessoas voltaram. Só os 300. Mas daí você olha os 300, eles estavam unidos com Gideão. E aqueles 32, por mais que era escolhido por Gideão, mas nem todos iam fazer o mesmo, irmão. Ia dar problema. Ia dar problema. Então, por isso que Deus pegou e falou assim, é demais. Você pode ver que o próprio Deus, ele fala para Gideão. Se você pegar em Juízes capítulo 7, se você puder ler, o versículo 2, você vê que Deus fala, ó, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Aí Deus falou assim, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Entenda o seguinte, irmãos, Deus quer a nossa dependência, a nossa fé na palavra dele. Você quer vencer? Creia na palavra. Aí Deus falou para Gideão. E Gideão foi dando ouvido a Deus,
Por isso que teve vitória. E a vitória será em obedecer, em crer, em fazer. É assim que é a vitória. Amém, queridos? Então, deixar aqui essa palavra, só para todos nós que estamos aqui entender que é assim. Amém, queridos? Você vê que o próprio Gideão, mesmo cheio do Espírito do Senhor, não foi do jeito dele. Agora nós temos uma vantagem, que nós temos esse livro. Vai por ele para você ver. Seja um servo de Deus, vai pela Sagrada Escritura e obedece, pratica. Não temas o que está escrito. A vitória é sua. Pode estar certo o que eu estou dizendo. Tá bom, querido? Nós vamos orar, que já são 0h10, né? Em nome de Jesus. Está aqui presente conosco, deixa eu falar aqui, Dona Carmen Silva, paz. Deus abençoe a senhora e família. A Denilson Fernandes, né? A irmã Denilson, acho que é a irmã Adriana ali. A paz do Senhor Jesus. Cooperadora Helena, paz. Um abraço aí no presbítero Paulo, toda a família, né? Em nome de Jesus. Meu querido irmão Everton Lima, Piracicaba, Deus abençoe. A paz, né? E vamos orar, né? Deixa eu mandar um abraço pro meu querido irmão Gilmar. Gilmar, Rio Grande do Sul. Força aí, benção de Deus. Estamos em oração e a vitória é certa em nome de Jesus. Gilmar, Angélica, né? Angélica Ávila, né? O pastor Roberto, né? O Alisson, Marília. Falar todo, Dona Maria Aparecida. Meus queridos irmãos do Rio Grande do Sul, vamos orar para o Estado. Irmã Nilva Rosa, paz, bênção de Deus também, a senhora, em nome de Jesus. Só lembrando aqui, igreja, essa sexta-feira, nós já estamos na sexta-feira, temos essa oração, temos a oração das 3 da manhã, e deixa eu dizer aqui para o irmão e para a irmã, e nós vamos ter um culto na casa da cooperadora Deis. Anote o endereço aí, você de Tupã, Rua Miriam Roseli Benito Pimentel, 1075, bairro João Paulo II, né? Faltou hoje os irmãos para digitar o endereço, em nome de Jesus, glória a Deus, mas anote aí, Rua Miriam Roseli Benito Pimentel, 1075 número, bairro João Paulo II, cidade de Tupã, às 19h30, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? E antes também, não estou esquecendo de falar que a nossa ceia será sábado às 19h30 e domingo às 19h30. A ceia dos discípulos do Senhor. Né? Que benção, né? A verdade é que na época, né, Jesus, a verdade, da Páscoa, ele fez uma ceia. Só uma. E a outra, ele falou para os discípulos assim, a próxima nós vamos comer no reino do céu. Mas tinha a Páscoa, né, que era a festa dos pães asmos. Jesus participava, pastor? Ia, mas a ceia ele fez uma vez só, que ele chamou de ceia. Mas os discípulos disseram, onde vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Aí ali, quando é feito os preparativos, que normal tinha um cordeiro, tinha que ter, aí Jesus pega o pão, e ora, e consagra e distribui para eles, pela fé, isto é o meu corpo que é dado por vós. E esse sábado às 19h30 ou domingo às 19h30, você em Tupã, esteja conosco. Rua Joaquim Abarca, 461. Tá bom, queridos? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Cristo glorificado, o Deus Todo-Poderoso, Pai, que está sempre presente em nossas vidas. O Senhor é Deus de perto e Deus também de longe.
onipresente é o Senhor, Pai. Aqui todos nós, Pai, estamos distantes um do outro, mas não do Senhor. Aqui está, Senhor, a nossa irmã Carme Silva, meu Deus, a nossa irmã cooperadora Helena, meu Deus, a nossa irmã Nilva Rosa, meu Deus, a nossa irmã, Senhor, Adriana, irmã Denilson, o Everton Lima, Senhor, mesmo distante, mas não do Senhor, Pai, porque o Senhor é onipresente, assim como nós oramos, Pai, pedimos em nome de Jesus. Passa, meu Deus, na vida dos nossos familiares. Visita a família de todos aqui presentes. Cada pedido dessa tua serva, desse teu servo. Repreende, meu Senhor, o espírito de enfermidade. Entrega, Senhor, a cura para todos aqui presentes e família. A libertação para todos aqui presentes e família. A proteção, Senhor. E capacita para que possamos, através do teu poder e do nome de Jesus, Pai, colocar a tua palavra em prática, meu Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, sobre a nossa força, que a nossa força vem do Senhor. Gideão, Senhor, teve coragem, meu Deus, e obedeceu a tua voz, praticou, Senhor. O Senhor mostrou maravilhas para ele, mas quando o Senhor falou que era demais o povo que está contigo, ele também, Senhor, e o Senhor falou, apregou nos ouvidos do povo, quem for tímido e medroso que volte. E Gideão falou ali no ouvido daqueles 32, Senhor meu, tua palavra diz, meu Deus, que 22.000 voltaram para trás, porque neles ainda estaria um espírito de medo e timidez. E ficaram os 10.000, Senhor, mesmo com os 10.000, ali, Senhor, o Senhor diz, eu quero provar eles, como um cão, Senhor, meu Deus, quando bebe a água, ô Senhor, e o Senhor, meu Pai, Gideão creu, meu Deus, mesmo sabendo, mas o Senhor já tinha falado. E através do nome de Jesus, pela fé, essa tua serva que está aqui, esse teu servo, seja repreendido, meu Deus, todo o mal dos caminhos e da vida desse teu filho. Remove o espírito de enfermidade, em nome de Jesus. O espírito do vício, alcoolismo, tabaco, entorpecente. Remove daquela casa, daquele lar, a contenda, a discórdia, a miséria, o desemprego, as doenças, da casa da tua serva, do teu servo, da casa dos filhos, da casa das filhas, Pai. Meu Deus, da casa dos netos, das netas, do pai e da mãe, da família dessa tua serva, aonde estiver, Senhor, um familiar nosso, o Senhor toca na casa deles com teu poder. Familiar das tuas servas aqui, passa visitando, Senhor. E o mal que estiver dentro daquela casa, o Senhor o repreende. O mal que estiver colocando a contenda, a miséria, o desemprego, o vício, o alcoolismo, o tabaco entorpecente, o Senhor o repreenda, Senhor. Passa na vida dos familiares, Senhor, dando livramento, da saúde para aqueles que estão doentes, meu Pai. Da saúde perfeita em nome de Jesus. Aqueles que estão com a fé debilitada, Pai, coloca uma fé inabalável em nome de Jesus, Pai, na vida dos teus servos, das tuas servas e familiares, meu Senhor. Assim como nós aqui estamos em mais uma oração, meu Senhor, te louvamos e te agradecemos, Pai. E o teu nome seja glorificado através da fé desse teu servo. Como Gideão obedeceu o Senhor, Pai. E como o Senhor sempre falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Senhor, o Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, que cada dia
cada momento, essa tua serva, esse teu servo, conheça a verdade e vive pela verdade do Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é poderosa, Pai. Tua palavra, meu Deus, ela não cai por terra, não, ela subsiste, meu Senhor. Então, em nome de Jesus, edifica todos aqui para viver pela boca do Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Abençoe as visitas que fizemos hoje, meu Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, em todos os lugares que passamos. Não posso dizer hoje, posso dizer nessa quinta-feira que se passou. Visita, meu Pai, no nome de Jesus, com teu poder. Coloca as tuas mãos, meu Senhor, de uma forma gloriosa. Pai, se há alguém doente, o Senhor passa pelos pulmões, como nós oramos para a Rosa, Senhor. Passa das plantas dos pés ao alto da cabeça da Rosa, limpando, repreendendo todo o mal. Visita o Vadão, Senhor, o Ariovaldo, Senhor. Passa pelas artérias do corpo daquele teu servo. Visita a Lídia, Senhor, em nome de Jesus. Visita o Sr. Jackson, o Alexandre, meu Deus. Coloca as tuas mãos, meu Pai, da saúde perfeita. Visita, meu Pai, a pastora, meu Deus, Janaína, o pastor Jorge, meu Deus. Glorificado seja o teu nome. Meu Deus, a mãe do bispo de Jalba, dá saúde para ela, Senhor. Por mais, meu Senhor, que o Senhor é Deus de perto e também de longe. Visita, meu Pai, as famílias de todos aqui presentes. Visita, Espírito Santo, os motoristas pelas estradas. Guarda, protege, livra de todo mal. Visita o Evaldo. Visita o Márcio, Senhor, o Johnny. Visita as motoristas, Senhor, pelo Brasil, pelo mundo. Visita os agricultores, os comerciantes, meu Pai. Os trabalhadores. Pai, visita o trabalho desta tua serva, desse teu servo. Coloca as tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Abre portas para os que estão desempregados, Senhor. Ó juiz de toda a terra, julga a causa na justiça deste servo, desta serva do Senhor. Repreende toda a força espiritual do mal. Nós apresentamos o Brasil ao Senhor, Pai. Repreende principados e potestades, meu Pai. Visita todas as nações em guerra, Rússia, Ucrânia, Israel, faixa de Gaza, Senhor. Visita, meu Pai, América do Sul, América do Norte, África, Angola, os continentes asiáticos, Pai, a Oceania. Coloca as tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Visita o estado do Rio Grande do Sul, Senhor. Visita o Alisson, a Marília. Visita a Dona Maria Aparecida. Coloca as tuas mãos sobre a vida dos teus servos, a família. Visita, Espírito Santo, em nome de Jesus, a Angélica. Visita, meu Senhor, o irmão Gilmar, todos do estado do Rio Grande do Sul, Senhor. Coloca as tuas mãos, Pai. O Senhor tem poder, meu Pai, para cessar a tempestade. O Senhor tem poder, meu Pai. A verdade que nós temos que determinar. Porque o Senhor, quando fala com os discípulos, diz: ó homens de pequena fé, porque sois tímidos assim? E o Senhor mostrou para eles. Aí eles disseram: quem é este que até o vento e o mar o obedece? Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca as tuas mãos, Senhor. Pai, quantas são as percas, destruição, famílias sem casas, meu Pai, sem bens, mas, meu Deus, restou o fôlego de vida. Dá força para eles, meu Pai, capacita, coloca vigor de perseverança em todos os nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita aqueles que estão desabrigados, Senhor, dá ímpeto, visita as seguranças, Pai, visita as autoridades, todos que estão trabalhando ali, aqueles que estão ajudando com recurso, seja financeiro, seja também direto material, Senhor. Pai, consagra tudo o que eles estão recebendo. Repreende ali, Senhor, toda a força espiritual do mal.
Abençoe, meu Deus, os bombeiros, os policiais, abençoe os pilotos de aviões, abençoe todos, meu Pai. Coloca tuas mãos, Senhor, sobre aquele estado de uma forma gloriosa. Como diz a tua palavra, Senhor, aonde habita o mal, superabundez o poder de Deus, Pai. Ó Cristo glorificado, em nome de Jesus, sopra o Senhor sobre aquela terra, para, meu Deus, secar, escoar de uma forma gloriosa, Pai. Meu Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aonde as nações, Senhor, para o Senhor é como um pingo de água que cai de um balde. Pai, nós cremos no poder do Senhor. Pai, abençoe todos aqui presentes. Abençoe essa sexta-feira o culto, Senhor, na casa da tua serva cooperadora Deise. Pai, no nome de Jesus, e eu oro também, Senhor, para que o Senhor envie trabalhadores para esta seara, Senhor. Porque o Senhor diz para nós orar: envia trabalhadores para a minha seara, para esta seara, para levar a tua palavra, o teu poder, de uma forma gloriosa, porque o Senhor é o Deus do impossível. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Todos da página eu apresento ao Senhor, todos do grupos de orações eu apresento ao Senhor, e cada pedido de oração eu apresento ao Senhor em nome de Jesus. Visita as crianças nas escolas, nas creches, visita os jovens, meu Pai, capacitam eles com teu poder e com a tua presença. Consagra, meu Deus, a água em nossa presença. Quando esse teu servo tomar da água, receba em nome de Jesus a cura. Consagra os alimentos da ceia dos discípulos do Senhor, o sangue do Cordeiro, o teu corpo nós consagramos, que é o pão. Pai, quando comemos da tua carne e bebemos do teu sangue, sejam remidos os nossos pecados. Meu Pai, no nome de Jesus, assim, meu Pai, nós consagramos, consagra tudo que está na posse dessa tua serva, desse teu servo. E através do nome de Jesus, pela fé, nós ordenamos, Pai, a doença, a inveja, a miséria, a contenda, a discórdia, toda força espiritual malignas, doenças, vícios, alcoolismo, tabaco entorpecente, forças espirituais do mal, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Que o teu poder, a tua presença esteja sobre a vida dos teus servos, das tuas servas, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é Deus de perto, é Deus também de longe. Que a bênção do Senhor venha nos alcançar de uma forma gloriosa. Ó Cristo glorificado, o Deus Todo-Poderoso, que está sempre presente em nossas vidas. Assim eu entrego as orações realizadas sobre esta página, a oração dessa tua serva, desse teu servo. O Senhor receba as nossas orações e temos a certeza da vitória, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Beba da água com toda a sua fé, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Fala para o Sueli, fala para a filha dela, está lá no culto amanhã, ela recebe a vitória. A verdade é uma só, queridos. Deus ensina a nós de uma forma gloriosa. Palavra de Deus, igreja, nunca esqueça. O Senhor diz: o vencedor é aquele que permanecer até o fim. O Senhor lhe diz assim: é que nós, igreja, de quem é que, se você falar comigo, de quem é que Jesus levou
Olha aqui, os pecados e as enfermidades. De quem que é? Você já parou para pensar? É aqueles, irmãos, que depois são vigilantes. Às vezes as pessoas não compreendem isso. Na época de Moisés, a Bíblia diz que Jesus, que era afastado as enfermidades. E na época de hoje não é diferente também. A Bíblia diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, esse é o maior engano pode acontecer na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é esse. Às vezes foi curado, diz eu sou curado para sempre. Mentira. Para sempre se você se manter posicionado em Cristo. Senão a doença volta, irmão. E volta pior. Pensa como é que o demônio engana as pessoas. Engana mesmo, ele dá um tempo para a pessoa. Só que eu sou consciente disso. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 e 44, está escrito: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Jesus avisou. Aí, aquela pessoa, ela não percebe que ela tem que permanecer. Muitos não são assim. Eu conheço pessoas que foram curadas, foram abençoadas, hoje estão doentes. Aí você vai conversar com a pessoa, nem força mais de estar na igreja buscando tem. Mas você vê com a taça de cerveja na rede social, porque é fácil de ver. Não fazia aquilo antes, buscava em Deus. É que as pessoas não compreendem o que é Cristo. É você que tem que se manter em santidade, em comunhão. E uma pessoa que não conhece, vamos dar um exemplo. Você pode ajudar alguém da sua casa, falando para ele, exortando, ensinando. A Bíblia nunca falou isso aí. Por que que a doença se mantém distante de nós? Fala para mim. Porque nós estamos aqui, olha, constantemente orando, buscando e perseverando. Tem pessoas que nós, às vezes, fazemos um propósito de oração, a pessoa recebe a vitória, depois a pessoa desaparece, some. Não é assim que funciona. A Bíblia sua não ensina assim, a minha não ensina assim. Há um espírito que às vezes domina a pessoa para enganar, para não deixar a pessoa vencer. Por isso que uma mulher cheia do Espírito Santo e um homem cheio do Espírito Santo, sabe o que ele é? Conhecedor do bem e do mal. Ele não sabe. Às vezes, quando o homem é liberto, a mulher é liberta e conhecedor do bem e do mal, ele sabe como que ele tem que comportar e ela também. Se eu for entrar nesse tema, nós temos a Bíblia para ensinar. E você vai ler isso na Bíblia. Eu citei aqui, Jesus falou, quando o espírito maligno sair, você vigia, ele volta. E ele não volta sozinho. Ele volta e traz mais sete com ele. Aí o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Isso é um alerta, irmão, para os cristãos, para nós que estamos à presença de Deus. Mas vamos continuar orando. Se um dia você conheceu alguém, ou você que está sendo curado hoje, seja perseverante. Pega aquela carta de Paulo, onde lá no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 13, é o 13, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Não é depois que vence,
parar. Não existe isso. Eu não posso parar, igreja. Você não pode parar. É até o fim. Muitos param, muitos desistem, achando que vai ficar em paz para sempre. O nosso adversário é astuto, é só um tempo. Aí ele volta com uma força que ele também tem o poder dele. Se você pegar o livro de Efésios 6, só o versículo 13 que nós falamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Pois que vença. Alguns nem venceu, não permanece. Olha aqui, depois que eu vencer, eu tenho que permanecer. Entenda isso, querido. Amém? Fala para ela ir lá no culto amanhã. Fala para ela assim, levar uma peça da uma peça de roupa da mãe dela. Aqui colocar a mão assim, esse espírito sai lá da mãe, mas tem que pegar a mãe e começar a trabalhar. Levar a mamãe para a igreja. Ah, mas mora assim. Ou ela buscar para a mãe. Serve também, pastor? Serve. Serve também. Nós temos batalha, irmão. Batalha o tempo inteiro. Você acha que, essa oração que nós fizemos aqui agora, olha aqui, é uma repreensão nas trevas. Daqui a pouquinho, 3 horas, eu vou estar aqui para fazer outra oração. 3 horas. Ah, por que tanto assim, pastor? Porque é necessário. Esse tempo atrás, eu falei de um propósito que a gente vai fazer. Vou fazer. Só que eu estou orando ao Senhor para fazer um propósito de orar. Pegar as 24 horas, só para você entender aqui. Você já ouviu, orar meia-noite. Aí nós vamos só girando. Põe, hora 6 horas da manhã, hora meio-dia, põe horas 18 horas, depois meia-noite de novo. Imagine, você acha que as trevas quer isso? Claro que não. Tá caindo a live? Tá caindo a da senhora, irmã Lia? Ou a minha aqui? Vê aí, irmãos. Mas você compartilha na sua página essa mensagem. Entenda isso. Tá bom, queridos? Então, daqui a pouco vamos estar aqui para mais uma oração. Em nome de Jesus. Amém? E olha aqui, não esqueça a senhora, o senhor aqui, de ajudar essa obra com oferta de amor, hein? Amém, queridos? Ah, tá tudo normal? Tá caindo, acho que é da irmã Lia lá então. Que é normal, né? Rede social, filho. Normal. Entenda isso, igreja. Pega essas palavras. Nós temos que ter isso no coração. Se você for lá em Apocalipse, é que se eu for ficar falando aqui, você não vai dormir, né? Lá em Apocalipse, você vai ver o Apocalipse capítulo 1. Olha o que está escrito na Revelação. Capítulo 1, o versículo 3. Bem-aventurados aqueles, plural, que leem, esse leem, plural, e aqueles que ouvem as palavras, plural, da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pega aí Apocalipse 1, 3. Capítulo 1, versículo 3. É isso que temos que fazer. O próprio Deus está dizendo, você vai ser abençoado se você fazer isso. Amém, queridos?
Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Amém, irmã? Não sei se a irmã Sueli que está falando é o irmão Evaldo. Um abraço. Abraço para todos aí. Até daqui a pouquinho, viu? Se você puder, esteja conosco aí para a oração das 3 da manhã. Em nome de Jesus. Pega esses temas dessa mensagem de Gideão. Dá uma lida para você ver. Eu citei aqui porque a gente sabe que a nossa luta é grande. A batalha é grande. Mas nós temos que permanecer na perseverança, na batalha, na luta, sem abaixar a guarda, igreja. Andar em espírito, vigiar. Aonde você for, você está ali, você é a palavra que está ali. Lembra de uma coisa, o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Então um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Compartilha aí bênçãos de Deus, para a glória do nome santo e glorioso do Senhor. Em nome de Jesus.